Fala, matemáticos e matemáticas, investidores, como é que vocês estão, beleza? Pessoal, seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí 3 fundos imobiliários que estão com uma oportunidade de investimento gigantesca, beleza? São 3 fundos que apresentaram resultados históricos, estatísticos muito positivos aí nos últimos anos, tá? Nos últimos 3, 4 anos aí. E além disso, claro, eles estão extremamente descontados, tá? A gente vai perceber nos próximos gráficos aí que eu vou trazer que eles foram negociados pouquíssimas vezes abaixo do seu valor patrimonial. E adivinhem, os 3 estão abaixo do seu valor patrimonial hoje, beleza? Então fica aí no vídeo até o fim, vou tentar ser um pouco mais objetivo aí, tá? Se inscreve no canal, pessoal, se vocês curtirem o conteúdo, se inscreve no canal, curte o vídeo, tá? Dá aquela moral pra gente. Quem sabe aí daqui a um tempo a gente consegue ser até um pouco mais relevante, atingir um público maior aí no YouTube, beleza? E pessoal, o segundo recadinho que eu preciso dar para vocês é que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá bom? Esse vídeo é tão somente aí uma análise dos resultados e da oportunidade que eu vejo nesse momento, tá? São 3 fundos que eu tenho na minha carteira e que eu também aproveitei aí hoje no dia 3 de outubro para encher o carrinho porque estão muito baratos, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos para os fundos. Bom, pessoal, indo direto ao ponto aí, né? Só um recadinho rapidinho antes também. Esse conteúdo ele vai estar disponível em PDF aí para vocês na descrição do vídeo, beleza? Então, se vocês tiverem aí interesse em entender um pouquinho melhor os gráficos, né? Que eu vou acabar passando um pouquinho rápido aqui, porque são 3 fundos que a gente precisa falar. Mas se você quiser analisar um pouquinho melhor eles, tem alguns comentários que eu fiz aqui abaixo de cada tabela, de cada gráfico, tá? Então, para você que gosta desse conteúdo, de estudar, de entender, é bem bacana, beleza? Então vamos lá, pessoal. Acabei dando spoiler aqui já, né? O primeiro fundo aí que eu vejo uma grande oportunidade é o Bariguin Rendimentos Imobiliários, o famoso Bari 11. Então eu vou trazer aqui um resuminho para vocês, tá? Ele tem aí, pessoal, 1.04 de média de dividend yield e 1.06 de mediana de dividend yield, tá? Um valor muito positivo, né? Mais de 1% ao mês aí. Importante verificar também o tempo de existência do fundo. Ele tem 40 meses, pessoal. São 3 anos e meio quase aí, né? Muito positivo, tá? Isso, apesar dele não ser, né, nem de longe aí o fundo mais antigo da bolsa, mas ter aí 40 meses de histórico estatístico é algo muito positivo que traz uma certa segurança, uma relativa segurança, até coloquei aqui, né? Uma relativa segurança para a gente que utiliza a estatística ao nosso favor, né? Então é muito bacana, quanto maior esse valor aqui, esse tempo de existência, mais sólidos são as nossas projeções. E vocês vão ver que no último fundo que eu trago aqui, o tempo de existência dele é bem alto, tá? E isso é magnífico, beleza? Bom, esses gráficos aqui eu tirei do último relatório gerencial divulgado, tá? Só para a gente entender como que está o portfólio desse fundo. Então a gente está falando aí de um fundo que tem 58% dos CRIs pulverizados e 26% do setor corporativo, tá bom? É importante ver também aqui a taxa, né, o indexador desses ativos, pessoal, desses CRIs, né? 54% IPCA e 28% IGPM, beleza? Esse gráfico aqui também é muito importante, pessoal, que geralmente é com base nele que a gente diz se o fundo ele tem um risco baixo, um risco médio ou um risco alto de default, né, de inadimplência. Por quê? Porque quanto maior a nossa taxa de juros aqui, ó, 7%, 8%, 4%, quanto maior essa nossa taxa atrelada ao índice, maior é o nosso rendimento e maior é o risco de inadimplência, correto? Se a gente está pagando aí um juros muito alto, o credor, né, na verdade, que está pagando esses juros, a chance dele ter uma inadimplência e uma falta de caixa para honrar com essa dívida é muito maior. Justamente por isso que o retorno acaba sendo maior também. Então é isso que vocês precisam colocar aí, ponderar, né? Na decisão de vocês, se esse perfil, né, se encaixa na sua estratégia de investimento. Em relação especificamente ao Bari 11, a gente percebe aí que a maior parte aí dos CRIs eles estão atrelados ao IPCA, como a gente já viu,
entre 5,6% e 8%, tá? Na minha visão, esse indexador aqui de juros, ele é um risco médio, tá? Ele está longe de ser um high yield aí, como o famoso RPR11, como o próprio HCTR11 aí, né, que tem uma taxa média de 10, 11% aí de juros, e também está longe de ser aí um high grade, né, como o famoso HGCR e acho que e outros tantos aí fundos que tem aí geralmente 3, 4% de juros, beleza? Aqui a gente vê a cotação dele, pessoal. A gente percebe que ele foi negociado a maior parte do tempo aí acima do seu valor patrimonial, né, essa linha verde. Teve aqui uma cerca de 3 ou 4 meses negociado abaixo, que foi justamente na época da pandemia, né? E agora, pessoal, percebam que está abrindo essa margem de novo, a famosa boca de jacaré aí, né? Então a gente percebe que o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial e dadas as características, né, não é nem um fundo high yield, né, um fundo aí no meu entendimento de risco médio e tem aí um retorno aí de 1,06 nos últimos 40 meses, né? Extremamente positivo aí na minha visão, beleza? No último dia aí, né, no dia 3 de outubro, ele fechou aí com a cotação de 94,50 centavos, totalizando aí um PVP de 0,93, tá? Um desconto muito grande, né, pessoal? Pela efetividade do fundo aí, eu vejo como uma grande oportunidade. Inclusive, já enchi o meu carrinho com esse fundo aqui, beleza? Bom, segundo fundo, pessoal, HCTR11, tá? O famoso hectare aí. Perceba que ele tem uma média bem mais alta aí de dividendo, né? 1,24, 1,27 e tem um tempo de existência um pouco menor, né? 35 meses aí, um pouco mais de 3 anos de existência, tá? A maior parte dos CRIs desse ativo, aliás, a maior parte dos ativos desse fundo são CRIs, 76%, e ele tem uma significativa parte em outros fundos imobiliários, né? 22,27 aí. A subordinação dele, apesar dele ser um fundo high yield, a maior parte dos CRIs dele são do tipo sênior, né? Que são aquela subordinação que tem preferência no recebimento. Tá? Isso é muito positivo para o fundo. A gente percebe também uma das características que fazem dele um high yield, né? Além do setor corporativo, que é a maior parte do fundo, ele tem também aí, ó, multipropriedade e loteamento, né, pessoal? Com uma parte significativa aí do seu portfólio. Esses dois segmentos aqui são segmentos mais arriscados, né? Realmente ele possui aí um risco maior de default, aí, de crédito, beleza? Os indexadores, a gente tem aí um fundo com IPCA mais 10, lembra que eu falei para vocês aí da taxa de juros vinculada ao indexador? A gente está falando aí de um IPCA mais, é uma média, né, de 10,3%, pessoal. Alguns vão dizer que isso ainda não é alto, né? O RPR11 aí um high yield de raiz mesmo, né? Mais 14, mais 15, mais 16. Porém, né, pelos resultados entregues aí em dividendo de 1,27 aí nos últimos 35 meses, eu considero sim um fundo high yield, beleza? E aqui, pessoal, a cotação dele e o valor patrimonial. Também sempre negociado aí a linha verde acima do valor patrimonial, né? E agora começa a abrir ainda mais essa diferença aqui, né? Entre o valor da cota e o valor patrimonial. Último dia 3 fechou aí no valor de R$ 103,29. Lembrando que o valor patrimonial dele, salvo engano, é R$ 122. E isso corresponde aí a um PVP de 0,85, né, pessoal? Um desconto muito, muito grande nesse fundo imobiliário, tá? É um fundo arriscado, não só pela taxa de juros, mas pela segmentação dele, tá? Multipropriedade, loteamento. E além disso também tem aquela questão do circuito de compras, né? Um CRI aí que tem, eu acho que cerca de 14% do PL desse fundo e acaba sendo aí algo que o mercado entende como algo muito arriscado e acaba aí precificando ele abaixo do seu valor patrimonial, beleza? Pessoal, caminhando para o último fundo, RECRE11, tá? Inclusive foi o fundo que eu analisei aí no último vídeo do canal. Então se você quer entender um pouco mais sobre esse fundo, dá uma olhadinha aí no último vídeo do canal, beleza? Bom, o que espanta aqui nesses indicadores desde o IPO, né? Certamente é o tempo de existência e o dividendo que ele entregou nesse tempo. Pessoal, a gente está falando de um fundo com mais de 50 meses de existência. Tá? Isso é mais de 4 anos e 2 meses. Na verdade, até um pouco mais, né? Porque acho que tem 53 meses, na verdade, de existência. Eu acabei considerando 50, né? Que eu já falei para vocês em outros vídeos, que foi quando eu consegui os relatórios gerenciais de uma maneira um pouco mais consolidada, beleza?
Bom, 50 meses, um dividendo de 1%, acima de 1%, pessoal, isso para mim aqui é gigantesco, tá? É muito positivo. Bom, a maior parte dos CRIs, aliás, a maior parte dos ativos desse fundo são CRIs, 96%, e uma pequena parte em fundos imobiliários, né? Um grande contraste aí com o HCTR11. Aqui a gente vê a segmentação, né? 66% corporativo, 34% pulverizado, bem parecido com o Bari 11, só que de forma invertida, né? O Bari 11 ele tem a maior parte pulverizado e a segunda maior parte corporativo. Aqui, pessoal, muito importante também, tá bom? É o seguinte, cerca não, 76%, tá, dos indexadores dos CRIs desse fundo é IPCA. Só que perceba que somente 29% tem proteção contra a deflação. E por que isso é importante aí na análise geral do fundo? Porque nos últimos 3 meses nós tivemos deflação, né? E isso, o que aconteceu? Acarretou, como a maior parte dos CRIs desse fundo não tem proteção contra a deflação, acarretou num rendimento menor nos últimos 2 meses. E, pessoal, para os desavisados, para o pessoal que não entende a política do fundo, as características do fundo, a estatística do fundo, para esse pessoal que só vê o resultado, né? Pô, mas peraí, meu yield estava em 1%, agora caiu para 0,80% de dividend yield. Eu não, vou vender esse fundo tá ruim, vou vender. E foi o que aconteceu, pessoal, no meu entendimento, tá? E por isso que ele acabou caindo muito o seu valor de mercado, tá? Ele tá com desconto aí, acho que está sendo negociado a 0,97 hoje. Aqui a gente tem a cotação dele, como sempre, né? Percebam que o valor de mercado dele ficou sempre acima do valor patrimonial, né? Com exceção aqui da pandemia. E novamente a boquinha de jacaré aí se abrindo. Acabou não pegando o mês de agosto aqui, né? Mas acabou se abrindo, agosto e setembro. Mas esse valor ainda se distanciou ainda mais, tá, pessoal? Então percebam que pelo tempo de existência do fundo e pelo que ele entregou aí nos últimos 50 meses, isso aqui para mim é uma oportunidade de ouro, tá? Enchi o meu carrinho esse mês também desse fundo. Pessoal, esse foi o vídeo. Esses são os 3 fundos que eu vejo com maior oportunidade aí no mês de outubro. Bari 11, HCTR 11 e RECRE 11, beleza? Galera, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, dá aquela moral pra gente e ajude-nos a crescer, beleza? Muito obrigado, abraço.